Olá, hoje vamos falar sobre limites. Limites de crianças, de adolescentes, da juventude. Essa educação que cada vez mais é um ponto de interrogação para os pais e para a sociedade, né? Se debate hoje muito a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente e grande parte hoje da sociedade fala na maioridade penal. Vamos falar sobre tudo isso com a presença aqui da juíza Janete Pantaleão, que é da Vara da Criança e da Juventude da Serra. Obrigado pela presença, doutora Janete. E a doutora Vânia Tardem, que é psicanalista e que lida com vários casos em seu consultório de análise de crianças. Doutora Janete, a senhora como juíza analisa vários casos diariamente, né? Relacionado à criança e o adolescente. Como que a senhora vê essa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que já está em vigor há 24 anos, completou dia 13 de julho. Ela foi muito elogiada na ONU e é ainda pelos países, né, mais desenvolvidos, como Suécia, Suíça e vários países da Europa e até da América do Norte. Mas no Brasil a gente tem uma rejeição pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque o Estatuto faz com que as instituições e as famílias, em conjunto com a sociedade, cuidem dessas crianças e dos adolescentes, porque são seres ainda em desenvolvimento que precisa de todo, como diz um ditado africano, de toda uma tribo para dar-lhe um norte interessante. Nós no Brasil somos carentes de bons exemplos, né? Tanto no seio familiar quanto no seio social, político e institucional. E essa rejeição ao Estatuto parte daí, porque é mais fácil mudar-se a lei que implementá-la para fazer com que essas crianças e esses adolescentes, principalmente aqueles que dependem das políticas públicas sociais, tenham um crescimento, uma evolução adequada. Agora, quando o Estatuto fala da interação das instituições, é necessário que as instituições efetivamente funcionem, né? E a gente observa que várias instituições não cumprem exatamente o seu papel. Muitas, começando pela saúde, fala do direito da gestante de fazer o pré-natal e ter o seu filho com aquele médico que, né, realizou os exames preliminares. E quando a gestante hoje, nós vemos isso não só no nosso estado, mas em diversos estados da federação, ela sequer tem um médico que a atenda na hora de dar à luz. Nasceu a criança, dificilmente vai ter um pediatra que vai atendê-la. Nós vemos aí os postos de saúde, os hospitais infantis superlotados, que sequer para cuidar daquelas questões mais graves. Imagina fazer um acompanhamento da infância, né, dessa primeira parte da infância, que é ver o crescimento cognitivo, né, nascer os dentes, ver se tem algum problema de visão, enfim. E aí a criança tem que ir à creche, porque os pais todos trabalham hoje, né, não importa a classe social. Não tem a creche para colocar as crianças, porque o poder público assume de uma maneira muito ainda deficitária a escola no ensino fundamental, quando a criança completa 6 anos, 7 anos de idade. Então fica um lapso aí muito grande de cuidados familiares e do poder público. E quando é ofertada a creche, só em meio período, assim, como que os pais vão trabalhar? Uma questão complicadíssima isso. É verdade, é verdade. Então, assim, aí depois se queixam que as crianças estão na rua para complementar a renda, mas os pais não têm a oportunidade, né, a possibilidade de trabalhar para poderem sustentar essas crianças. Então, as crianças precisam complementar a renda da família e se expõem aos riscos da rua. É verdade. Essa é a questão, né? Talvez um dos pontos mais importantes da discussão sobre o sucesso ou não do Estatuto da Criança e Adolescente. Talvez a qualidade das instituições, né? O cumprimento do papel. Porque quando a gente
percebe, agora recentemente a Gazeta fez uma pesquisa, né, mostrou que quase 85% da população é a favor da maioridade penal. Por que eles são a favor da maioridade penal? Porque há um grande número de casos de crianças e adolescentes, né, de 15 a 17 anos, isso está se reduzindo, envolvidos com crimes. E as pessoas acabam achando que os adultos, né, estão utilizando essas crianças e os adolescentes para praticarem esses crimes que não têm a mesma punição. Isso é verdade, mas o problema começou lá, né? Desde o nascimento. Se essa criança é exposta aos 5, 7, 10 anos de idade na rua, é claro que ela está mais fácil a ser cooptada. E quando ela completar 12, 13 anos, ela é um alvo muito mais, né, mais útil para essa mão de obra criminosa adulta. Então é um fracasso, não do estatuto, mas um fracasso das instituições. Do Estado, né? Do Estado, da sociedade, né? Hoje nós vemos uma criança de 5, 6 anos pedindo esmolas no semáforo e nós não nos incomodamos com isso. Não nos indignamos. Não nos indignamos, nós estamos nos acostumando com essa tragédia social. Então, assim, o papel da família, da sociedade, do Estado está falindo para educar essa criança. O adolescente completa 15 anos, teve uma escola de péssima qualidade, porque a gente sabe como está funcionando a maioria, né, das escolas públicas. Nós vivemos num mundo consumista, ele precisa se colocar como alguém que é admirado, que é visto com alguma roupa de marca, né, com a Aí entra o equívoco que o ser admirado, né, esse apelo ao ter, está se sobrepondo ao ser, né, exatamente. Como que ele pode ser admirado sem ser pelo que veste, onde ele mora, pelo que ele tem? Né? Quando isso está precário, quando ele não consegue se ver com brilho perante a sociedade de outra forma, ele vai buscar isso. E se ele não tem condições de ter isso, né, ter bens... De uma forma lícita. Isso. Né? Ele vai ali... Porque ele quer encontrar um lugar, ainda que seja ter brilho na sociedade, por uma via marginal. Agora, o marginal, a gente tem que ver aí os dois sentidos, porque esse sujeito já foi marginalizado, já viveu à margem das políticas públicas, à margem alguma coisa da história dessa família, não pôde dá-lo um lugar diferente. Então, acho que a gente tem que aprofundar mais as discussões antes de querer ir para a ponta, que é a questão da redução da maioridade penal. Eu até destaco também mais algumas coisas. Quer dizer, os pontos principais, geralmente, da criminalidade, do menor, está envolvendo um boné de marca, né? Um tênis de marca e um celular. Isso. Né? São três questões que estão sempre 6 objetos, né, de desejo dessas crianças para se notabilizarem. De toda a sociedade, são né? delas, exatamente, não são né? quaisquer objetos que elas toda elegem. A sociedade, né? ela também. Exatamente, é porque isso está para a sociedade. Então eles vão lá exatamente, querem ter aquilo que o outro está tendo e onde eles supõem que é ali onde o outro está tendo um lugar e que está marcando uma posição perante a sociedade, o que é um equívoco. Isso ele acaba recebendo isso através dos veículos de comunicação também, né, que estão sempre divulgando, né? Assim, é um apelo, né, midiático muito grande, né? Para o consumo. Né? Agora, nós precisamos nos focar nessa mudança, reduzir a maioridade penal, para punir mais o adolescente, porque há punição. E a punição tão severa quanto do adulto. A internação, ela se equivale à prisão. É uma segregação total. Ele fica num instituto, né, socioeducativo do Estado. Agora, se o instituto é bom ou ruim, aí é uma questão que o Estado tem que fazer a sua avaliação. Né? Nós temos 2 modelos de socioeducação. Uma que é o modelo compartilhado, o jovem segregado, né, internado, apreendido, preso, ele passa um período lá que varia de 1 a 3 anos, e o Estatuto foi, por ocasião de sua edição, foi feita uma pesquisa através de psicólogos, sociólogos, psiquiatras, pessoas que cuidam dessa faixa etária, e estabeleceu-se esse patamar de 3 anos, porque ele se equivale a mais ou menos 10 anos na vida de um adulto. Né? E esse jovem, nesse instituto de socioeducativo, o Estado tem a obrigação de fazer com que ele reveja todo
a sua vida criminosa, né, inserida no crime, que ele refaça esses passos e ao retornar à sociedade totalmente modificado. Então nós temos dois modelos, um que é compartilhado, onde a gente vê êxito nessa socioeducação, e o outro que não é compartilhado, é gestão direta, onde o êxito é mínimo e a reincidência é gigantesca. Então quando você reincide no crime, não é porque o crime é bom, é porque você não teve oportunizada a chance de rever, de refazer o equívoco que foi na sua vida anterior. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já. Continua conosco nesse debate.